deixou e multiplicou seu rebanho. Do lixo Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos, irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você pode estar se inscrevendo. E se ainda você desejar ser notificado, cada quadro que aqui está entrando no ar, você então terá que acionar também o sininho, tá bom? Esta mensagem, né? Nós estamos aqui no dia 3 de abril, porém ela estará sob a plataforma do YouTube para ser liberada no dia 11 de julho. Porém, dentro do presente momento, né, 3 de abril, eu queria aqui agradecer a Deus pela vida de mais um inscrito no canal. Você que inscreveu por esses dias agora, que Deus te abençoe, que esse canal realmente seja uma fonte de bênção para a sua vida. Não por mim e nem por qualquer logística aqui do canal, mas por conta da palavra de Deus que meditamos aqui e que refletimos, tá bom? Então um abraço a você, em extensão a todos os inscritos aqui do canal e a você que ainda não legitimou essa questão no que diz respeito a fazer somente a sua inscrição. Se você não quiser receber notificação, você se inscreve e com certeza você estará, né, promovendo a possibilidade aí, quando esse número estiver a contento da política do YouTube, de ele estar enviando os vídeos para mais pessoas. Logo, a partir daí você será participante da bênção que vem a chegar para esta vida. Como disse aqui no princípio, aqui é a palavra de Deus que nós meditamos e refletimos. É ela que nos limpa, ela que nos purifica, é ela que nos vivifica, é ela que nos renova. É a palavra de Deus, amados. Não é ninguém, não é qualquer pregador, não é qualquer estatística ou dinâmica, ou aspecto aqui, como disse, do layout do canal, que vai convencer qualquer pessoa e trazer realmente sentido para a vida dela. Mas é a palavra de Deus, porque o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nesse momento, estamos aqui dentro do quadro, um momento de reflexão, quadro este que nós, pela misericórdia de Deus, estamos tendo aí uma continuação, né, na quinta e na sexta-feira, e neste momento estaremos aqui mais uma vez dentro desse quadro, tá bom? Que estará sendo publicado possivelmente na sexta-feira, que é no dia 11 de julho, se eu não estiver equivocado, tá bom? O tema da mensagem é do lixo para o palácio. Você vai entender a mensagem e bom seria nós tivéssemos essa compreensão. É humilhante, né, esta condição, a parte da graça de Deus, que é exatamente a condição daqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que ainda não se voltaram para Deus. Eu não falei aqui a priori ir para uma igreja, ainda que isso é louvável, ainda que isso é bíblico. Eu disse aqui, você se voltar para Deus, porque essa atitude ela pode ser a primeira antes de qualquer
de que o fato de você estar numa igreja ou de estar indo para uma igreja. Porque a palavra do Senhor vai gerar em você fé. E você vai entender, se você se humilhar, se você, à luz da Bíblia, não do que eu estou falando, entender que realmente todos nós, a parte da graça de Deus, estamos numa condição de estarmos à margem do monturo, sobre uma sarjeta espiritual, pela qual o Senhor ele quer nos tirar dessa condição, né, que aqui é apenas um tipo, a mensagem está aqui, uma figura, quanto ao texto que nós vamos ler. E o Senhor nos traz para uma condição de palácio, que representa a comunhão com o Senhor. Os benefícios incomparáveis e incomensuráveis que é estarmos em comunhão com Deus. Andarmos com Deus. Para tanto, nós vamos estar orando, antes de lermos o Salmo 113, versículo 7 ao versículo 8, tá bom? Então vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, Senhor. E queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação e que o Senhor tem nos propiciado. A Tua palavra nos diz que o Senhor tem nos transportado para o reino do Filho do Teu amor. A Tua palavra também diz que nós somos embaixadores de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, Pai, sem esta compreensão, sem esta iluminação, sem este operar do Senhor em nossas vidas, Pai, de entendermos que a parte da proposta do Evangelho, da proposta, Pai, da Tua palavra, continuaremos, Pai, sobre essa situação, Senhor, de pobreza espiritual. Essa situação, ó Pai, a mendigar, a buscar e tentar, Senhor, sentido para nossas vidas, buscar sentido para nossas vidas em fontes rotas, Senhor, e que não vão passar, Senhor, de monturo, situações deprimentes em que o pecado, ó Pai, nos coloca. Não exceto, meu Deus, na questão social, financeira, mas na questão espiritual, Senhor. Porque há muitos, Senhor, que se encontram literalmente em palácio, Pai. Porém, a sua alma se encontra, Senhor, sobre o contexto de um monturo. Um contexto de uma impureza. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de nós. Que o Senhor venha salvar almas, Pai. Que, Senhor, quebrar as rochas empedernidas daqueles cujo coração se encontra desta maneira, Pai. E trazer a realidade pela qual aqui o salmista, Senhor, reconhecia. E que louvável nos é para nós, ó Pai, até como um antídoto, se mantemos esta consciência de que só somos o que somos por conta da Tua incomensurável misericórdia para com as nossas vidas. Por isso, Pai, nos ajuda nessa meditação e a todos que comigo estarão refletindo sobre esse tema. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós oramos, já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Do lixo para o palácio. Vamos estar lendo aqui o versículo base para esta meditação. O salmista dizendo, ele, se tratando de Deus, levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para fazer sentar com os príncipes, sim, diz o salmista, com o príncipe do seu povo. Amado e querido ouvinte da palavra de Deus, esta é uma realidade bíblica. A comiseração humana
nós podemos entender desde o princípio da queda do homem, porém, quando nós olhamos para o capítulo 5 de Gênesis, nós vemos ali que ainda que o Senhor nos conceda tantos e tantos anos de vida, ainda que o Senhor nos proporcione, literalmente aqui falando, uma condição financeira, uma condição social, uma condição familiar boa, ótima, brilhante. Porém, se ainda assim, com tudo isso, está decretado a cada um de nós, morremos uma vez. A morte é a consequência do pecado, porque Paulo ele disse que o salário do pecado é a morte. Mas antes desse clímax, a nossa realidade, agora aqui, falando no sentido espiritual, a parte de nos voltarmos para Deus, a parte de um arrependimento sincero, amados, nós continuamos sob a condição de pobre, a condição de monturo. Monturo faz alusão à impureza, ao mau cheiro. E essa é a figura que a palavra de Deus traz no que diz respeito a todos aqueles que se encontram em meio ao pecado. Quando ele fala do leproso, ali no Antigo Testamento. Onde fala daquela condição terrível que passa a tornar a pessoa insensível à realidade do seu fim, à realidade da eternidade, torna ela insensível a tudo que se diz respeito a Deus, a tudo que se diz respeito à vontade de Deus. Porém, Deus, a vontade dele é que eu e você venhamos chegar ao conhecimento da verdade para ser salvo. E ainda que essa verdade, que ela venha a doer, que ela seja dura, mas ela é esta verdade. E nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, sendo homem de Deus, um fariseu religioso, um homem religioso de elite, que ele tinha a posição de fariseu, estudante das escrituras ao pé do renomado professor, que foi Gamaliel. Porém, tudo aquilo de nada servia para Paulo. Ele mesmo disse que ele tinha tudo aquilo como esterco para que pudesse conhecer a Cristo. Amado, há algo melhor do que a sua condição profissional. Parabéns a você pelo seu trabalho. Parabéns pelo benefício que, pelo teu profissionalismo, você está beneficiando a tua empresa. Se você for autônomo, a sua própria empresa. Parabéns, porque isso está trazendo frutos de benefício também para a sua casa, proporcionando o que é necessário e do melhor. Parabéns para você. E em tudo quanto diz respeito a essa vida no seu mais alto nível, parabéns. Mas tenha por certo que a presença de Deus, uma comunhão com Deus, é algo incomensurável. A sua alma, ela geme. Você se sente bem, humanamente falando. Tá tudo certo. Mas tenha por certo, se você não é um crente, se você não crê em Deus, se você acha que tudo isso é balela, se você desdenha
daquele que tem falado para você do Senhor Jesus. Ainda assim, o amor de Deus por você, ele não mudou. Porque o amor de Deus por nós não muda. O amor de Deus, pelo contrário, por mais contrário que andemos nesta vida, à luz da direção de Deus, isto não muda o amor de Deus. Pelo contrário, ele vai estar enviando os seus mensageiros. E os mensageiros de Deus são aqueles que proclamam a palavra de Deus. O mensageiro de Deus é os sonhos que ele tem te dado. É a visão aterradora que até mesmo você, que quem sabe pela providência de Deus está aqui diante desse vídeo, o Senhor tem dado para você. Mas também a providência de Deus, o mensageiro de Deus tem sido um espinho na sua carne. Tem sido uma enfermidade pela qual você está passando. Mas tudo isso ainda que doa. Como era difícil para um leproso, que não podia nem se coçar devido à questão da lepra. E começava a cair os seus membros, nariz, orelha, os dedos. Isso não fala de uma outra coisa a não ser as consequências terríveis daqueles que permanecem no pecado. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que um abismo, ele chama outro abismo. Você está se distanciando de Deus cada vez mais, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, que se encontra alienado de Deus. Porém, por você estar aqui, eu quero te dar a compreensão, através desses pontos que eu vou trazer aqui, para encerrarmos essa reflexão, de que ainda que a nossa condição, à luz da Bíblia e a parte da graça de Deus, seja que somos pobres em espírito e vivemos sob a impureza de um monturo, poderoso é Deus para nos levantar, nos erguer dessa condição e nos colocar dentre os príncipes do seu povo. Entenda isso, há um povo de Deus. Nem todos nós somos de Deus. Se a nossa vida é de pecado, nós não somos de Deus. Olhe bem o que eu vou falar, ainda que seja duro. Se nós continuarmos no nosso pecado, a nossa identidade, a nossa filiação é com o diabo. A nossa semente é do diabo. A nossa genealogia, ela é de Satanás, diz o apóstolo João. Que aqueles que pecam são filhos do diabo e não filhos de Deus. Porém, aqueles que, a exemplo do salmista, reconhecendo essa grandeza de Deus e expondo ela aqui, pela atitude que Deus tem para comigo e para você, quando nessa condição, que não é pisar, que não é apagar o pavio que está fumegando, que é isso que está acontecendo e que acontece com todos quanto convivem sob o pecado. Mas Deus não é esse, Deus é aquele que quer acender o pavio da sua compreensão, da sua existência e trazer o real sentido para a sua vida. Você vai deixar de ser um bom profissional? Não. Você vai deixar de ser um bom marido? Também não. Você vai deixar de ser um ótimo cidadão? Também não. Mas você vai compreender e vai estar com você algo maior do que tudo isso e vai tornar tudo isso bem melhor do que já está. E se você não está nessa condição, Deus ele é poderoso para transformar primeiramente, e é o que ele deseja,
a nossa condição espiritualmente falando, como é o caso dessa mensagem, do lixo para o palácio, que é a condição que o Senhor quer nos dar. A Bíblia diz que o Senhor nos trasladou da nossa condição e nos trouxe ao amor do Filho, ao reino do amor do Filho, através da nossa fé no Senhor Jesus. Do lixo para o palácio, de uma condição a ser compreendida e liberta. De uma condição a ser compreendida. Você precisa se voltar, não é para mim nem para o canal Voz Clama no Deserto, é para as Escrituras. E diante dela, poder chegar a essa única, a qual todos vão chegar, a esta compreensão e ser liberto. Porque foi isso que o apóstolo Paulo, ele chegou. Ele declarou quando em Romanos capítulo 7, versículo 18, Romanos capítulo 7, versículo 18, ele declara aqui, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Aí no 24 ele diz assim, ó: miserável homem que sou. E ele declara: quem me livrará do corpo desta morte? E ele conclama no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Também Davi, em 2 Samuel, capítulo 7 também, capítulo 7, 2 Samuel, versículo 18a a C, ele diz, capítulo 18, versículo, a parte A, de A a C, ele diz assim, segundo Samuel 7, versículo 18, parte A, ele diz assim, ó, Davi: entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E que é a minha casa para teres me trazido até aqui? Ou seja, Davi reconheceu a condição em que ele era, ainda cuidando das ovelhas do seu pai. A palavra de Deus, o Senhor diz que ele tirou ele de atrás das ovelhas do rebanho e trouxe ele para ser rei de Israel. Essa figura da condição que Deus fez é a condição que o Senhor quer fazer conosco no sentido espiritual de uma vida de comunhão com o Senhor. Segundo, de um propósito a ser compreendido. Primeiro nós vimos de uma condição, agora de um propósito a ser compreendido e vivido. Primeiro, de uma condição compreendida, ser compreendida e liberta. Somos pecadores e miseráveis somos nessa condição. Porém, há um caminho. Há o caminho, que é o Senhor Jesus. Ele que disse: eu sou o caminho. E liberta. Se compreende, se arrepende pela essa compreensão, se volta para Deus e você, diz a Bíblia, que a verdade nos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo, agora, a partir daí, de um propósito a ser compreendido e vivido. Eu já não posso mais continuar na mesma vida em que eu me encontrava. Eu não posso mais permanecer com a linguagem que eu tinha outrora. Eu não posso mais manter a comunhão de amizade pela qual eu tinha antes
à luz, como disse, desta compreensão quanto à condição, e por isso que estávamos lá. Por isso que compactuávamos e fazíamos conluio com o pecado. Porém, agora, diante da compreensão qual era o nosso real estado ali, e agora para onde o Senhor nos trouxe, para a sua maravilhosa presença, que é a representatividade do palácio, agora precisamos viver uma nova relação com Deus. E diante disso, eu trouxe aqui o capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos. Vamos para Romanos capítulo 6, onde Paulo trata dessa realidade. Quando ele diz aqui, no versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Aí ele diz no 2. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou a experiência dolorosa. E por que ainda haveríamos de fazer isso? Se as consequências já odiernas já nos era uma realidade com respeito a esse grande mal. Aí ele diz no versículo 4 e 19, vai até o 4, ele diz aqui: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, ascendemos também, olha só, em novidade de vida. E o versículo 19 aqui ele diz assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros como servos, olha só, da impureza, que eu represento o monturo, a pobreza, o lixo, e da iniquidade para iniquidade. Assim, apresentai agora, depois da compreensão, como nós vimos, da nossa condição e da libertação, agora, de um propósito a ser compreendido e vivido. E para essa realidade que Paulo está trazendo aqui para o israelita. E ele diz: assim, apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Ele fala de uma trata e traz como luz para a compreensão daqueles que ouviam a Paulo e teriam conhecimento dessa carta. Ele toma o próprio testemunho de cada um e passa a falar que, assim como foi essa experiência e foi real, assim serve de igual modo para a questão espiritual, para essa mudança de rota a que viemos seguir. Apresentai agora os vossos membros como servo da justiça para a santificação. E o verso 2 que nós lemos no Salmo, em apreço aqui do texto que nós estamos considerando, ele diz assim, versículo 2: bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, o salmista entendia que, era o telefone que tocou aqui, o salmista entendia que a glória era de Deus. Agora o alvo da sua vida era glorificar a Deus. E que é aqui agora o ponto que vamos estar encerrando. De uma nova vida, pela condição que compreendida, pelo propósito agora dessa nova vida compreendida. Aí ele diz, de uma nova vida a ser compreendida e um alvo a ser almejado. Aí no versículo 4 e 6 aqui do Salmo 103 ele diz, versículo 4 ao versículo 6 ele diz, olha só agora o alvo. Depois da condição compreendida, do propósito a ser compreendido e vivido, aí ele diz agora, o salmista, exaltado está o Senhor acima de todas as nações,
e a sua glória acima do céu. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Quem tem o seu assento nas alturas? Que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Então ele toma, o salmista, a compreensão que o Senhor é soberano. Ele está acima de nós. E carecemos diante dessa nova vida. Sabe? Entendemos que o nosso alvo é justamente glorificar o seu santo nome. Por isso que eu coloquei aqui, terminando como referência, do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compreensão, pela compaixão de Deus, observe bem, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí. E agora tratamos de todos esses pontos da compreensão. Compreendendo, né? Para que experimentei, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Eu me lembrei, eu tenho que trazer aqui antes do final, 1 Coríntios capítulo 10, versículo, se não me engano, o último. Não, 31. Quando ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Que Deus, amado, nos abençoe por intermédio, todos nós, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E possamos se voltar para o Senhor e valorizarmos a cada dia da nossa vida esse propósito por excelência das Escrituras, que é a salvação das nossas almas. Porque o apóstolo João, capítulo 3, versículo 17, diz que ele não enviou seu Filho para nossa condenação, mas para que nós viéssemos a ser salvos e viver, e a partir daí viemos a vivenciar ou viver sobre a esperança certa, convicta da vida eterna, que repousa unicamente nos méritos da cruz, na fé e na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor, ele te transporte desse estado de pecado, ao você se arrepender pela fé, e te transporte para o reino do Filho do seu amor. Amém? Um abraço a todos e agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua santa e gloriosa presença e queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por esta palavra. Senhor, como precisamos ouvir estas palavras, Senhor. Nada de ego, Pai. Nada de jactância, Senhor, não. De maneira alguma, Pai. Nos guarda desse grande mal. Como diz o salmista, guarda-me da soberba. Também guarda cada um de nós, Pai. Expulga-nos dos pecados ocultos, Senhor, nos santifica, Pai, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E abençoa, Pai, aqueles que, ao ver este vídeo, ou está conosco, Pai, nesse momento, e precise, Senhor, tomar essa decisão. Chegar a essa compreensão pela qual aqui consideramos à luz do Salmo 113, versículos 7 e 8, ó Pai. Porque o Senhor é que faz esta obra e o Senhor quer fazer essa obra em nossas vidas. Por isso, ó Pai, tem misericórdia. Salva almas, Pai. Liberta vidas. É o que nós pedimos, Pai. Por tudo, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.